Então, Gustavo, eu compreendo o seguinte, cara, que quando nós fazemos uma leitura da Bíblia, se nós no hoje não considerarmos o conhecimento que temos, comparando com o conhecimento e as condições para adquiri-lo no passado, nós ficamos com ah, uma confuso, uma confusão, um embate em relação ao que nós temos hoje sobre a origem da vida, com relação ao que é dito, né, sobre a ótica, sob a ótica aí do criacionismo que é defendido pela Bíblia, tá? Agora nós temos que compreender, né? Veja bem, Gustavo, eu não estou dizendo que o que é relatado na Bíblia é uma mentira. Eu digo que é um engano. E é um engano aceitável. Por quê? Porque as pessoas daquela época, né, os homens daquele cenário, não tinham a menor capacidade de compreender o que hoje nós temos. Então, justifica o caminho das respostas que foram dadas por aqueles que perguntavam naquela época. Digamos aí, considerando que Moisés é o escritor do livro Gênesis, né? Não vamos entrar nessa questão agora, mas digamos que Moisés, ele escreveu isso por ser inquirido, por ser perguntado pelas pessoas: olha, como é que nós fomos criados, né? Como é que Deus nos criou? Então, diante de questionamentos como esse, uma resposta tinha que ser dada, né? E a resposta que as pessoas poderiam entender seria esta, não poderia ser outra. Não se poderia naquela época falar em átomo, em célula, né? Apesar de alguns pensadores daquela época, alguns, digamos, cientistas daquela época já tinham uma certa noção, né, da existência de algo tão pequeno como o átomo, né? Tanto que Sócrates, Platão, Aristóteles, todos falavam a respeito do éter, né? Do etéreo, do puro, né? Então, assim, não entrando, não delongando muito sobre esse assunto, porque não é o foco agora, há de se considerar que a questão do sentimento religioso, ele existe independente da nossa existência material, né? Se observarmos com bastante atenção e fazermos o uso da razão, nós conseguiremos perceber que o sentimento religioso, ele é instigado, ele é excitado pelo ambiente em que vivemos. Ele já existe, porque está na intrínseca necessidade de se perguntar, de se questionar. Por quê? Como? Não é? Então, isto é divino, o pensar é divino, e quem pensa, né, e voltando também à questão da filosofia grega, né, o pensamento não tem algo mais divino do que o pensamento, né? Porque o pensamento, ele independe da matéria em si, né? O pensamento, ele é a representação da individualidade da pessoa, do ser, do eu. Então eu acredito, Gustavo, que é uma resposta temporal, tá? Portanto, não é uma verdade absoluta,
né? Porque a verdade absoluta é aquela que vence o tempo, não é isso? Eu acredito que no hoje podemos interpretá-la como um engano, tá? Ou uma maneira de se explicar o que hoje podemos pormenorizar, detalhar, né, para conhecer melhor.